A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus irmãos amados, estou aqui por mais um vídeo. Meus irmãos, meu vídeo tem sido breve, né? Tem sido uns vídeos assim muito breve. Meus irmãos, eu quero aqui fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram aí que eu falei que Deus ia enviar uma neve aí? Que essa neve eu vi assim que era tão forte assim que não a ponto de ninguém ver ninguém. E Deus ia fazer isso por causa do culto a Ele, né? De que as pessoas, muita gente estava trocando o culto de Deus, adoração pela internet. Vocês lembram disso? Meus irmãos, a gente já vê que essa visão já está se cumprindo aí em vários lugares do Brasil, como por exemplo ali em Santa Catarina, né? Sei que as pessoas não gostam quando a gente vem aqui relembrar, né? Porque já falou que a gente está sendo exaltado, que a gente está sendo muito exaltado, porque fala as coisas e depois vem relembrar. E pode falar o que quiserem, né? Pode falar o que quiserem. Eu venho aqui porque o brasileiro ele tem a mente curta. Ele vê um negócio agora e daqui a pouco ele já não lembra mais. E aí a gente vem aqui para refrescar a mente, né? Das pessoas. Então, meus irmãos, essa visão já está se cumprindo. E o Senhor falou que era por causa disso que Ele ia dar esse sinal. Era por causa do culto a Ele, que muita gente está faltando no culto, trocando a sua adoração pela internet. Era simplesmente um sinal que Deus falou. Era simplesmente um sinal que Ele ia enviar para que as pessoas entendessem de que eles não estavam gostando, meus irmãos, que ele não estava contente com esse negócio aí das pessoas trocar a sua adoração, seu culto a ele pela internet. O Senhor me falou que era simplesmente um sinal para derrubar a internet. E a gente fica assim sem entender, né? Na minha mente mesmo eu digo como é que é isso, né? Como que a neve vai derrubar, como que a neve vai derrubar a internet? Isso já está acontecendo ali em Santa Catarina. Você que é de Santa Catarina, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui, olha irmão, aqui já aconteceu, aqui a gente já ficou sem internet. Comenta aqui embaixo pra gente ter a certeza, né? Quer ver, a gente fica meio incrédulo assim, né? Com as coisas que Deus fala pra gente, com as coisas que Deus faz. A gente fica querendo entender como assim que Deus vai derrubar a internet com a neve. A gente fica querendo entender. Mas as coisas de Deus é as coisas de Deus, né? A gente só sabe depois que se cumpre. Gostaria muito de pessoas assim de Santa Catarina, se esse vídeo chegar até ele. Comente aqui, né? Olha, irmão, aqui já se cumpriu. Aqui a gente já ficou tantos e tantos dias sem internet. Deus me fez entender que ia ser de 2 a 3 dias. E aí isso já chegou, acho que em Santa Catarina e outros estados aí. E é um sinal para o povo saber. É somente um sinal para o povo saber que Deus não está se agradando. As pessoas trocaram o culto a Ele, a adoração pela internet. É somente um sinal. Meus irmãos, vi uma pessoa aí falando que era os sinais da volta do Senhor Jesus, que haveria sinal no céu, mas não é nada disso. O Senhor falou para mim que é só por causa disso, é somente um sinal por causa disso.
de que as pessoas elas estão trocando o culto a Ele, a adoração pela internet. É somente um sinal para que as pessoas passem a entender de que Ele não está se agradando. É somente um sinal. E aí, meus irmãos, tem muitas pessoas que acham assim que Deus não vai ligar para essas coisas, né? Muitas pessoas, muitos cristãos acham assim que Deus não é Deus zeloso. Acham até que Deus não é zeloso, só que Deus ele é zeloso. Nosso Deus ele é zeloso. Muita gente, meus irmãos, vai ficar quando acontecer o arrebatamento. Muita gente vai ficar por causa do acho, né? Por causa do acho. Tem pessoas que vivem no acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu acho que Deus não vai condenar ninguém por causa disso. Tem pessoas que pensam assim, eu acho que Deus não vai condenar ninguém por causa daquilo. Tem pessoas que ele vivem do seu acho. Eu acho por aqui, eu acho por acolá. Ele acha que Deus não é zeloso. Só que Deus ele é zeloso. Deus ele é zeloso, meus irmãos. Tem pessoas que dizem na alma, o que vale é o coração, vamos adorar a Deus de qualquer jeito, não vamos ligar para veste, para nada, porque Deus só quer o coração. Tem pessoas que tem ministro, né, que prega isso. Tem ministro que prega isso para as ovelhas. Por quê? Porque vive do seu acho, né? Eu acho que Deus não vai fazer isso por causa disso. Eu acho que Deus não vai condenar por causa disso. E Deus vai condenar porque Deus é zeloso. Deus ele é zeloso. Olha como é que Deus me revelou que mostraria esse sinal para as pessoas entender de que ele não está se agradando. Das pessoas ficar na internet e não ir cultuar a Deus, não ir adorar a Ele. Olha aí como é que Deus ele é zeloso, como que Ele mostrou para mim, né? Mostrou para mim. E veja, meus irmãos, que isso já está se cumprindo aqui no Brasil. A última vez que teve essa neve, meus irmãos, foi em 2001. Foi em 2001 e esse ano ele está se repetindo. E Deus, meus irmãos, tudo que Deus faz é com propósito. Deus não faz nada sem propósito, né? Então Deus falou para mim que seria um sinal por causa disso. Não é que Jesus está voltando, que nem eu vi pessoas aí falando, esse sinal é sinal da volta de Jesus, porque está escrito que haverá sinal no céu, na lua, no sol. Não é nada disso. O Senhor me falou que é só por causa disso, porque as pessoas estão trocando a sua adoração, o seu culto, pela internet. Tem pessoas que não estão indo porque fica na internet. Foi isso que Deus falou para mim. Amém, meus irmãos? Então você eu gostaria muito que esse vídeo, né, chegasse assim, Santa Catarina, por aí, as pessoas assim, não, irmão, aqui já está acontecendo. Aqui a gente já ficou 2, 3 dias aqui, realmente com a internet ruim, sem poder usar por causa dessa neve, realmente. Gostaria muito que as pessoas curtissem, né? Os meus vídeos, meus irmãos, as pessoas não gostam, não sei porquê. Não sei se é porque eu prego a doutrina, tô falando da palavra da forma que ela é. Eu não sei se é por causa disso. Meus irmãos, porque as pessoas elas têm que ler a Bíblia. Elas têm que estudar. E como as pessoas não estão fazendo isso, elas estão sendo levadas por rodas de doutrina que não está na Bíblia Sagrada. E aí quando a gente traz o ensinamento conforme a palavra de Deus ensina, elas acham aquilo estranho. E fica até com raiva, né? Da pessoa que está falando do Evangelho, pregando. Mas não somos nós, é a palavra. É a palavra. Se você aprendeu errado,
Então a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada, você aprendeu errado. Você tem que sentar para estudar a palavra de Deus. Você tem que sentar para estudar. Porque senão você vai ser enganado. Você vai ser muito enganado. Meus irmãos, nós estamos vivendo uns dias que está difícil até para congregar. Estamos vivendo esse tempo aí ruim, difícil para se congregar. Porque os líderes, muitos aqui no Brasil, eu creio que 90% eu creio assim, dos que ministram a palavra aí, eu creio assim que estão corrompidos. Que não estão aí nem aí para trazer a doutrina de maneira correta. E o que eles querem mesmo é pegar o dízimo, a oferta, e para isso está tudo ok, não é? Tá difícil de se congregar. Eu vi um vídeo aí que na Deus de Amor, uma pessoa parece que foi expulsa de lá de dentro porque não pagou o dízimo. Veja, meus irmãos, que absurdo, né? Que absurdo. Veja como que tá difícil de congregar. Que absurdo. Quando você senta para estudar sobre o dízimo, a gente descobre que o dízimo não é para nossos dias. Mas eles, como não estudam, nas suas ignorâncias, faz esse tipo de coisa. Faz esse tipo de coisa. Quando a gente lê, estuda sobre o dízimo, a gente passa a entender que o dízimo não é para os nossos dias. Então tá muito difícil de se congregar, não é? Tá muito difícil. Já tem muitos desengrejados no Brasil, porque as pessoas, elas aqui são pessoas, essas desengrejadas, os desengrejados, são pessoas que sentaram para estudar a Bíblia e descobriram que o que se prega por aí não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Como, por exemplo, o dízimo. O dízimo não é para os nossos dias. Porque o dízimo, a primeira pessoa que deu o dízimo foi o Abraão. Foi o Abraão. O dízimo é da fé, não é da lei. Olha, meus irmãos, que coisa, né? Que coisa, né? Você vai ficar. Com quem que você vai ficar? Vai ficar com o dízimo lá do tempo do Abraão, que Deus não tinha determinado nada ainda, não tinha escrito nada? Ou você vai ficar com o dízimo que Deus escreveu através de Moisés? Com qual parte é que você vai ficar? Porque no tempo do Abraão, no tempo do Abraão, Deus não tinha escrito nada ainda. As primeiras coisas que Deus foi falando foi chamar o Abraão do meio dos gentios e transformar ele em judeus, né? Que os judeus aconteceu depois da circuncisão. Deus tirou ele, o capítulo 12 do Gênesis, a gente vê isso. E diz: vai para tua terra, vai para a terra que eu te mandar. E Deus depois começou a falar com ele. E aí a gente vê quando Deus fala com Abraão de novo: você vai circuncidar, você vai pegar os seus empregados, o Isaac, você vai circuncidar. E aí a partir dali veio a palavra judeus, não é? Então o Abraão ele era gentil. Veio a palavra judeus. Então Abraão, ele até ali Deus não tinha determinado nenhum mandamento. Deus não tinha ainda escrito a lei. Por isso eu estou perguntando, com qual você vai ficar? Vai ficar com o dízimo do tempo de Moisés, que Deus mandou escrever? Ou vai ficar com o dízimo do tempo de Abraão, que Deus não tinha determinado nada ainda? Com qual que você vai ficar?
Porque, meus irmãos, se Deus determinar algo agora, a gente tem que ficar com aquilo que Deus está determinando agora. Como, por exemplo, a lei. A lei veio por Moisés. E a graça veio por Jesus Cristo. Qual que é que a gente deve seguir? Deve seguir a lei que Deus determinou por Moisés? Ou a gente vai ficar pela lei que veio por Jesus? Então as pessoas parecem que elas não sabem observar essas coisas. A gente tem que seguir o que Deus já determinou através de Jesus. Não é o que Moisés escreveu mais, mais sim o que Jesus determinou. São essas coisas que a gente deve parar para pensar e meditar, né? Não, a pessoa deve pensar, não vou ficar com o dízimo do tempo de Moisés, porque Deus mandou ele escrever sobre o dízimo. E sobre o tempo de Abraão, Deus não mandou escrever. Deus não mandou ninguém escrever no tempo de Abraão. Mandou escrever no tempo de Moisés, que foi o próprio Moisés que escreveu a lei. Escreveu sobre o dízimo. Então é com essa parte que a gente deve ficar, que a gente deve meditar. E quando a gente medita no dízimo do tempo de Moisés, a gente vai ver o porquê que Deus determinou o dízimo. Deus determinou o dízimo, a tribo de Levi, que ficou, meus irmãos, sem terra. Quando se repartiu as terras, que cada um pegou a sua parte das 12 tribos, o Levi ficou sem terra. E Deus disse, não, a tribo de Levi, o dízimo dele vai ser a minha própria porção, a minha própria porção, né? É quem vai cuidar da tribo de Levi, aí Deus determinou o dízimo. Deus determinou o dízimo. Aí você vai relembrar coisas lá do tempo de Abraão, sendo que Deus não determinou, sendo que Deus não escreveu. Você tem que ficar com o dízimo. Você deve meditar no dízimo que Moisés escreveu. Não é dízimo lá do tempo de Abraão. Então as pessoas fazem muita confusão. Mas o dízimo não é da lei, o dízimo é da fé, porque foi Abraão que deu o dízimo, foi o primeiro a dar o dízimo. Só que Deus não tinha determinado nada ainda sobre o dízimo. Deus determinou no tempo de Moisés. Então com qual parte é que você vai ficar? Não é? Então é isso aí, meus irmãos. Medite bem na palavra e que Deus vos abençoe.